tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. 19h15, um pouquinho mais tarde do que de costume, mas você estava acompanhando aí, a gente estava com um bate-papo com o Isaías, falando sobre saúde da nossa região. E já está na linha comigo, ele que todas as segundas-feiras está aqui para comentar os assuntos que são polêmicos e que repercutem. Hermano Caixeta, daqui a pouquinho ele cumprimenta você, porque continuando falando de saúde, vídeos flagram aglomeração em Lagoa Formosa. Secretário de Saúde admite que não houve fiscalização durante o show. Imagens registradas no município de Lagoa Formosa durante o último fim de semana viralizaram na internet, causaram enorme repercussão e revolta em toda a região. Afinal de contas, o povo festeja na Lagoa e vem ser atendido aonde? Em Patos de Minas! Ei, vamos festejar, vamos abrir a porteira, vamos todo mundo beber no mesmo copo. E a Covid, vem aí uma terceira onda, infelizmente pode matar ainda mais pessoas, mais vidas podem ser perdidas. Isso numa situação hipotética, porque o que aconteceu em nossa cidade, na região, foi exatamente isso. As férias de janeiro, as festas de fim de ano. Gente, não vamos abusar, tá todo mundo doidinho pra festejar e aglomerar? Tá, mas a pandemia ainda não acabou. E pra vacina ter efeito, apenas para que a vacina tenha o efeito esperado, as pessoas não podem continuar, como que fala, gente? Não pode continuar contraindo o vírus da Covid, porque novas mutações do vírus podem surgir, mutações fortes que nem a vacina consegue combatê-las. Hermano Caixeta, boa noite. Aglomeração, muita bebida e o povo se divertindo em Lagoa Formosa. Alguns no futuro podem chorar, né, irmão? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui de volta, né? Nessa minha contribuição semanal aqui para o debate, para o posicionamento político e econômico da nossa região. E bem, e as fotos e o acontecimento em Lagoa, eu acho assim, é totalmente condenável, né? Eu fico pensando assim, como que as pessoas têm coragem de se colocar em risco e colocar as pessoas de casa, seus familiares, as pessoas em risco, sabe, vamos dizer assim, apenas pelo prazer de confraternizar, de encontrar as pessoas, de beber junto, de estar próximo. Eu sei que todo mundo, como você falou, está muito querendo isso, né? A gente já está há mais de um ano. É uma situação difícil para todo mundo. Eu acho que ninguém gosta, né, vamos dizer assim, ninguém gosta da pandemia, ninguém tem que falar o óbvio, né? Ninguém gosta da pandemia, ninguém gosta de ficar em casa, ninguém gosta de perder emprego, né, de viver toda essa situação dramática que a gente está vivendo. Mas a gente tem que ser responsável com a nossa vida e com a vida das pessoas próximas da gente, né? Então, evitar e realmente evitar aglomerar e só fazer em caso de necessidade. Com certeza festa, né? E celebração não é agora, não é o momento para isso, né, gente? Hermano, um outro assunto também para a gente comentar, e esse aqui é muito preocupante, foi até tema de enquete aqui do programa de Tudo Um Pouco na semana passada, porque muita gente pensa que fazer o censo é só porque está no roteiro, questão protocolar, podemos dizer assim, porque é necessário fazer, para ter dados aí para saber a população do Brasil, mas não é somente dados com relação à população de cada cidade, cada estado e da nação como um todo. O censo, ele é importantíssimo para que políticas públicas sejam efetivas. E, sem orçamento, não ser realizado em 2021 é uma preocupação. Ou não, irmão? Nossa, Matheus, assim, é uma preocupação por vários aspectos. Primeiro, como você falou, a gente tem que nos conhecer. A função do censo é conhecer a gente mesmo, saber quantas famílias tem, que nível de renda, como que está a casa, como que está o emprego, como que estão as crianças na escola, como que está a alimentação. É muita informação para a gente ficar se conhecendo. É um custo caro, assim, hoje, da última vez realizado, se eu não me engano, foi 2 bilhões de reais e, vamos dizer, a gente partia do mínimo que era necessário, no mínimo 2 bilhões de reais para realizar novamente. O censo, ele era feito a cada 10 anos, ele é feito a cada 10 anos, exatamente por ser caro, né? Seria até muito melhor que a gente tivesse essa atualização mais constante. E é para isso, né? E é necessário, porque, assim, por exemplo, dinheiro do Ministério da Educação, no caso, por exemplo, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE,
que vai ser distribuído para as prefeituras e para os estados, ele usa parte das variáveis sobre como, para onde vai o dinheiro, quanto vai o dinheiro, os números desse censo. Por exemplo, a nossa vacinação hoje, que está acontecendo, né, bem devagarzinho, mas está acontecendo, para saber quantas doses enviar para cada local, é consenso também, só que o consenso de 2010. Então isso gera alguns erros exatamente por se passar aí 10 anos e ter uma mudança de população em uma cidade, uma região em outra. E aí ocasiona alguns erros, assim, né, de alguma cidade. Agora a gente está falando por exemplo, de poucas, né, quantidade de vacinas ainda, porque a gente está nas faixas etárias maiores. Mas à medida que a gente for descendo e aumentar a quantidade de pessoas, essa discrepância entre como nós estamos hoje, 2021, e como são os números do censo de 2010 vai dar muita diferença. E aí, o governo ali, no orçamento de 270 bilhões, né, no déficit que vai ficar de 270 bilhões para o ano que vem, ele não conseguiu encontrar 2 bilhões para fazer o orçamento. E aí, assim, gera esse problema de política pública para construção, para a gente saber onde tem saneamento, onde tem transporte, onde tem segurança, tudo. E o pior também, que é jogar no ralo uma série histórica. Eu, como economista, eu uso muito nas minhas pesquisas séries estatísticas históricas, né, que você pega ali desde 29, 1940, algumas começam em 1962, por exemplo, questão de dinheiro, mercado monetário, enfim. Aí você vai olhando, você tem ela ano a ano, você tem ela mensal mês, ou de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, você consegue construir uma trajetória. Por exemplo, a população de Patos de Minas está aumentando? Está diminuindo? Quanto está aumentando de idosos, de pessoas jovens, de pessoas economicamente ativas, de aposentados, de prestadores de serviços, de trabalhadores assalariados? Então, é uma vasta gama de dados que a gente não pode negligenciar. E aí teve até uma decisão do STF que determinou que o governo tinha que dar um jeito de arrumar esses 2 bilhões no orçamento para realizar, mas aí aparentemente o próprio IBGE, frente ao boicote, né, do governo, tanto de forma orçamentária como de forma política, a realização do censo, parece que prefere agora também que deixe para 2022, para mudar o contexto de pandemia, e também para que aí, para que no orçamento na esperança do orçamento de 2022, tenha a verba destinada para a gente continuar nos acompanhando, produzindo essa série de dados. Irmão, é interessante a gente falar a respeito do corte orçamentário, porque não é somente o censo que está em vias de não ser realizado, porque a gente viu aí que existem medidas judiciais forçando o governo a realizar o censo. Vamos ver se de fato o governo não irá realizar, né? Eu espero que essas medidas judiciais obriguem o governo para realizar o censo, que ele é importantíssimo. Só que não é somente o censo não, viu? Ministérios do governo federal, tem alguns que estão ganhando e tem alguns que estão perdendo dinheiro. Mas como assim, ganhando, perdendo dinheiro, Matheus? É os cortes do orçamento em 2021. Em tempos de arroxo fiscal, e aqui antes de eu começar essa informação para você, quem não se lembra, no fórum, não é no fórum econômico, mas no fórum ambiental, agora recentemente, um dia após Bolsonaro declarar que os investimentos no combate ao desmatamento estavam em dia, que o governo iria investir muito, a gente viu aí a declaração do ministro, a cobrança por parte da população, porque aconteceu um corte no Ministério do Meio Ambiente. Peraí, é hipocrisia, a gente não vai conseguir ter mais credibilidade no que o Bolsonaro fala, ele tá perdendo a condição de falar a verdade, enfim. Em tempos de arroxo fiscal, a disputa por mais verbas para 2021 entre os ministérios foi acirrada até a reta final, viu? Quando muitas pastas fizeram pedidos para que a equipe econômica. O interesse era pelas despesas discricionárias, que são de livre manejo por parte do gestor público e podem ser usadas tanto para o custeio quanto para investimento. No total, o governo reservou 96,05 bilhões para esse tipo de despesa, de acordo com a proposta de lei orçamentária de 2021, a PLOA 2021, enviada ao Congresso nesta segunda-feira, dia 31. E o que preocupa é que importantes setores, importantes áreas e pastas tiveram cortes altos, né, irmão?
E aí, como que fica? E tem principalmente a questão do Ministério do Meio Ambiente, porque o combate ao desmatamento da Amazônia requer investimento alto. Só que o governo tem retrocedido nessas decisões, né? Matheus, assim, o Ministério do Meio Ambiente, assim, eu acho que é um parêntese especial que a gente tem que abrir, porque desde que esse governo foi eleito, o Ministério do Meio Ambiente parece ser um ministério que se concentra em destruir o meio ambiente. E assim, eu não falo isso apenas por não ser, né, correligionário do presidente Jair Bolsonaro, mas porque o próprio ministro do Meio Ambiente foi acusado por um delegado da Polícia Federal, né, que a Polícia Federal ajuda muito o IBAMA nessas fiscalizações, pelo próprio policial, da delegada da Polícia Federal, que encaminhou uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente por ele manipular e encobrir crimes ambientais de madeireiras, no caso de madeireiras, lá na Amazônia. Então você pensa o cúmulo que a gente chegou, que é um delegado da Polícia Federal ter que denunciar denunciar um crime do ministro do Meio Ambiente contra o meio ambiente. E aí, assim, como se não fosse suficiente, o diretor da Polícia Federal afastou esse delegado. Lembrando que esse diretor quem é indicado pelo presidente da República, que cabe essa responsabilidade. Então, o ministro do Meio Ambiente, que não protege o meio ambiente, ele protege madeireira, ele atua diretamente para dificultar as fiscalizações, ele atua contra o IBAMA, contra a Polícia Federal, ao ponto da própria Polícia Federal denunciar o ministro do Meio Ambiente, e não suficiente o diretor da Polícia Federal, que é submetido ao Ministério da Justiça, retira esse delegado. E, bem, a comunidade internacional, no qual o Bolsonaro esteve presente, naquela cúpula do clima, né, que acredito que ele foi chamado, até porque falar de clima sem falar do Brasil é impossível, né? E ali ele cita, né, que o Brasil tem um dos poucos países em desenvolvimento que emitem pouco carbono, que tem uma taxa de carbono positiva, e que nós temos, que foi o país que mais diminuiu a degradação do meio ambiente nos últimos 10 anos. E isso até o governo dele, né? Ele cita esse passado que o Brasil realmente é reconhecido pelos seus esforços na tentativa de preservação da Amazônia. Historicamente, assim, desde a redemocratização do Brasil vem fazendo esse esforço, só que, vamos dizer assim, ele samba com o chapéu dos outros, assim, né, dos outros governos, porque agora ele está praticando exatamente o oposto. E assim, engana-se quem pensa que a comunidade internacional, que os grandes líderes de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, que são quem tem a chave do cofre, no caso, para garantir os recursos para manter essa preservação, que eles vão cair nessa conversa. Eles estão atentos, eles mais do que ninguém estão atentos à atuação do governo e vão exigir medidas reais, né, de combate à corrupção, de combate ao desmatamento. E aí, dias depois, o Bolsonaro, como se nada tivesse acontecido, inclusive estava lá na Amazônia postando foto que também, assim, diga-se de passagem, é lastimável, né, com o CPF cancelado. A gente pode imaginar dos 400 mil CPFs cancelados, né, esse último ano, mas é importante salientar que essa é uma expressão realizada por policiais e muito por policiais milicianos que ao praticamente determinar a pena de morte para bandidos, né, eles têm essa expressão de CPF cancelado. Então o governo vai para a Amazônia, ao invés de fortalecer essas estruturas, ele corta o orçamento do meio ambiente e ainda vai fazer palanque em programa de violência policial, falando sobre e desrespeitando, né, as 400 mil pessoas que morreram aí por causa do Covid-19 e por causa da ingerência dele dessa pandemia. Hermano, também é interessante ressaltar que o Ministério da Defesa está entre os ministérios que mais recebeu verbas nesse ano de 2021, né? A proposta que recebeu não, né? Irá receber, porque é uma proposta ainda, é que a educação tenha recursos discricionários de 19,95 bilhões, enquanto a saúde ficará com 16,34 bilhões. Na sequência, aparecem as pastas da economia e da defesa.
A pasta comandada por Paulo Guedes terá 12,98 bilhões para usar como quiser. Esses recursos discricionários, o Ministério usa do jeito que quiser o dinheiro. Vale ressaltar que, sob o guarda-chuva da economia, estão agregados os orçamentos de outros órgãos do governo, como o Instituto Nacional de Segurança Social, que é o INSS, o IBGE. Já a Defesa ficará com 11,73 bilhões. A pasta esteve envolvida em polêmica durante a elaboração do orçamento, quando foi divulgado que poderia ficar com mais recursos que a educação para o ano que vem, o que acabou não se concretizando. Nesse caso da Defesa, Hermano, muito se diz, e é amplamente divulgado, fotos e mais fotos, que o investimento do governo federal na pasta da Defesa nos últimos anos tem sido mínimo. E agora Bolsonaro... A característica de Bolsonaro é mais ou menos nessa linha, mas alinhado ao exército, ao meio policial. Você acha que o governo destinar uma quantia tão grande em uma pasta que vinha há anos sendo sucateada é interessante para o momento ou não? Pois é, Matheus, aqui é importante destacar que assim, né? Cada uma dessas principais rúbricas já tem um montante ali meio que não são as discricionárias, são as obrigatórias, então não dá para variar muito. O que mais recebe é a saúde, depois a educação. Então, assim, o da Defesa, e aí o presidente já sancionou esse orçamento, então ele vai acontecer, né? Apesar de ter aí também algumas outras políticas que vão, emendas que vão ser passadas para adequar o orçamento, a Defesa foi o que teve o maior ganho proporcional, então aquela que proporcionalmente mais ganhou. Para eu falar do orçamento fiscal, né, o nosso orçamento federal, eu queria assim, né, usar um pouco aqui dos meus conhecimentos de economia e explicar um pouco, porque eu acho que é muito importante a gente entender, porque esse dinheiro é nosso, Matheus, sabe? Esse dinheiro aí vem do imposto de renda, vem parte do ICMS, vem do IPI, vem de todas essas, né, vem de toda essa carga tributária, que é uma das maiores do mundo. Então, assim, é importante a gente saber para onde está indo esse dinheiro. E aqui eu estou aqui aberto exatamente com o projeto de lei projeto de lei orçamentária da União, e aqui eu só vou falar assim, alguns grandes números para a gente entender. O Brasil, a ideia, né, a projeção para 2021 que o Ministério da Economia fez é que a gente vai arrecadar 4 trilhões e 300 bilhões esse ano de imposto. O governo federal vai arrecadar 4 trilhões e 300 bi. Esse é vamos dizer assim, a sacola total. Só que disso aí, você já tem que tirar 1,5 trilhão para pagamento e rolagem de juros da dívida pública. Sabe aquele investimento que hoje, né, que tem nos bancos, que é o Tesouro Direto, né? As letras do Tesouro Direto, é o refinanciamento da dívida do governo. Então, assim, 1/3 de tudo que a gente arrecada já vai para pagar juros e rolagem da dívida no setor financeiro. Uhum. Então, 1/3 de todo imposto que a gente paga vai para banco. A gente tem que deixar isso bem claro, porque, assim, esse, a meu ver, principalmente como economista, é um dos maiores gargalos do nosso orçamento, que já morde 1/3 disso aí. Outro 800 bilhões é o déficit da Previdência Social. Então, assim, que vai para pagar a aposentadoria e tal. Esse aí também já não entra na conta. E aí sobra 1 trilhão e 700, que é o nosso orçamento primário, o orçamento fiscal que a gente fala, que é realmente o que sobra para o governo gastar com saúde, com os hospitais, com as universidades, com as escolas, né, no Fundeb, gastar com infraestrutura, com auxílio emergencial, com programa de auxílio às empresas, com toda essa vasta gama. Então vamos lá, então, quando a gente vai falar de orçamento, a gente vai falar só desse 1 trilhão e 700 bilhões, que é onde o governo pode mexer, que pode... Desse tem as despesas obrigatórias, que é com funcionarismo público, que é com prestação de serviço público, com tudo aquilo que já está dentro do orçamento e que o governo não pode deixar de pagar. Então isso aí ele não tem autoridade. E aí a gente vai cortando, e aí eu não vou entrar nas rubricas menores, porque é muito menos. Então, assim, no final, o governo esse ano falou assim, entre toda essa arrecadação e tudo que a gente vai gastar, a gente vai ficar devendo 240 bilhões de reais e vai emitir dívida, o pessoal vai comprar no setor financeiro e a gente vai continuar rolando essa dívida.
para fechar dentro desses 240 bilhões de dívida, teve que acomodar muita gente. E aí eu chegando, então, nesses orçamentos que aí é importante a gente destacar que fica muito evidente que o governo federal usa o orçamento do executivo para pagar a conta da sua governabilidade. Então, primeiro é para os militares, né? E aqui, quando a gente fala de Ministério da Defesa, a gente está falando do Exército, Aeronáutica e Marinha, não das polícias militares, porque as polícias militares estão lá no orçamento do Estado. Então, assim, é para Exército, Marinha e Aeronáutica, para pagar a aposentadoria integral de oficial da reserva, para também pagar a aposentadoria e a pensão para as filhas deles, para as esposas, para comprar ou reequipar a Força Armada, seja com aviões, com tanque de guerra, com esses equipamentos, com submarino nuclear, com essas coisas, com esses equipamentos bélicos. Então, esse dinheiro foi e aí é um dos núcleos de base, né, voltando de base de apoio do governo. Então ele tem que pagar os militares. Os militares pediram auxílio no salário, eles tiveram. O resto do funcionarismo público não vai ter. Os militares tiveram e entrou lá no orçamento, porque não entra nessas pastas, entra no Ministério da Defesa. Então, assim, pagando a conta. Seguindo, teve outra parcela ali que foi bem problemática do orçamento, que foi as emendas parlamentares. E qual que ficou o dilema? Tinha que cortar 30 bi. Estava passando 30 bilhões do orçamento, tinha que cortar de algum lugar. O relator incluiu em emendas discricionárias, ou seja, emendas que o governo pode ou não autorizar, 28 bilhões de emendas. Na verdade, desculpa, dessas 28 bilhões, 16 bilhões o governo pode escolher e o resto, cerca de 22, é obrigatória. E aí, qual foi a queda de braço? O governo tirou esse dinheiro das despesas obrigatórias, do financiamento da saúde, que inclusive vai ter menos dinheiro esse ano do que ano passado, sabe, mesmo com pandemia, com aumento dos casos, segunda onda, vacinação, toda necessidade de financiamento maior, vai ter menos dinheiro do que teve ano passado para a saúde. Então, tirou da saúde, tirou da educação, tirou da infraestrutura, da ciência e tecnologia, que também foi um dos que mais perdeu, e garantiu o pagamento dessas emendas. Assim, a grosso modo, Matheus, o que a gente vai ver acontecer aí esse ano e ano que vem? É assim, falta respirador aqui no Hospital Regional, que é administrado pela FHEMIG, que recebe repasse do SUS, que é do Ministério da Saúde, que é do Executivo. Vai faltar aqui um respirador, aí vai vir um deputado com uma emenda parlamentar, como o herói, né, o herói da cidade, o herói da região, e doar não, né, e encaminhar uma emenda parlamentar e trazer 2, 3, e trazer respiradores aqui para o hospital. O salvador da pátria. Vai vir o salvador da pátria e vai, não, eu vou destinar uma emenda parlamentar da minha cota aí para a cidade de Passo. Tipo, esse dinheiro já tinha que vir via SUS. Via investimento do SUS, via o Executivo, via Ministério da Saúde. Então eles estão tirando o dinheiro que já deveria vir para colocar na mão de deputado, de político, que vai usar isso na sua base eleitoral conforme melhor lhe convém. Pode vir aqui para Patos, como pode ir para outra cidade que tem mais eleitorado. Então vai ficar nessa decisão mais de cabeça do deputado e não dentro do SUS, que existe critérios e toda uma estrutura muito mais bem formada e menos política do que a indicação de emenda parlamentar. Então, o que a gente assistiu, e aí, de novo, é importante também a gente destacar que a gente está em abril. Esse orçamento tinha que ter sido votado ano passado, sabe? Assim, né? Também alguns tipos de absurdo que a gente aprendeu, que a gente se acostuma, a gente está em abril de 2021. Esse orçamento já tinha que ter sido votado e discutido ano passado, já está atrasado. Então, assim, nessa queda de braço, o ministro Paulo Guedes tirou do obrigatório, deu uma parcela para os deputados, e aí, para fechar a conta, porque se ficasse do jeito que estava, o governo Bolsonaro poderia incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Então, eles fizeram alguns remanejamentos. Se eu não me engano, os deputados abriram mão de 10%, de 10 bilhões de emenda, e o governo cortou mais orçamento em despesas obrigatórias. E aí, por isso que não teve dinheiro para fazer o censo, por isso que todos os concursos públicos do país, não todos, mas a grande maioria, está parada, não está contratando, não está abrindo vaga. A gente está realmente diminuindo e destruindo a nossa máquina pública de defensores públicos, de procuradores e de toda uma série de
de burocracia estatal, de trabalhadores, de funcionarismo público, que não está acontecendo. Então, o governo, o orçamento é bem isso, né? É pagando as contas, pagando a conta dos militares que estão apoiando o governo, que sempre estiveram ao lado do governo desde o início, a conta dos deputados do Centrão, que o governo apoiou, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para a candidatura, então tem que destinar a emenda parlamentar para esse pessoal, e também agradando o Paulo Guedes, que ainda, em momento de pandemia, com 15 milhões de desempregados, com o maior número de fechamentos de pequenas e microempresas, ainda está com aquela receita neoliberal dos anos 90, ao contrário do mundo inteiro, acreditando que é o momento do governo não intervir, não ajudar as pessoas, acreditando que o mercado, esse mercado que aí está enfrentando toda essa crise, vai conseguir equiparar os preços e as quantidades sem a atuação do governo. Então, no momento que a gente mais precisa de um governo forte e equiparado, o governo está pagando conta para Centrão, para essa governabilidade, né, para os militares e para essas outras bases. Hermano, obrigado por sua participação aqui hoje no Em Pauta. Se você tiver um destaque final, fique à vontade para fazê-lo. Certo, Matheus? Não, minha contribuição para hoje era essa questão do orçamento. Eu sei que é um pouco mais complicado, assim, é um economês assim, um pouco, né, de números muito grandes, mas a gente tem que ficar mais atento, porque é o nosso dinheiro, sabe? Assim, a gente reclama muito dos impostos, são impostos muito altos mesmo, e né, o retorno em saúde, em serviços muito baixo, então a gente tem que ficar atento e saber para onde está indo esse dinheiro. E esse ano o orçamento, então, aprovado foi muito resultado disso. Foi beneficiando o militar, que, a meu ver, a gente não tem uma cultura bélica, a gente não tem histórias de grandes guerras, a gente não precisa de gastar muito com a defesa, e também a base dos deputados fisiológicos ali que se vendem por emendas parlamentares. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque é o nosso dinheiro. E apesar de ser complicado, a gente tem que ficar mais atento porque a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa vida mesmo depende disso. É isso então, irmão. Até segunda-feira que vem, às 18h20. Certo, Matheus, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Clube e até semana que vem. Um abraço a todos e se cuidem, tá acabando. Lembrando que o quadro Em Pauta com o Hermano Caixeta